quero agradecer. Vocês conseguem ver a minha apresentação e me ver também? Sim, boa tarde. Eu peço até desculpas que houve um pequeno imprevisto, mas sou Leliane, já estamos aqui, eu e Severino. Qualquer coisa que precisar. Tá bom, obrigada. Me retorne aí, Tati, se vocês estão me vendo e vendo a apresentação. Sim, Daiane, está lhe vendo e vendo a apresentação. Massa. Leiliane, muito bem-vinda, meu anjo. Vou deixar você na moderação, tá ok? Tudo bem, muito obrigada. Tá tudo ok, Daiane. Estamos vendo, estamos lhe vendo e estamos vendo seus slides aqui. Legal. Primeiro, muito obrigada mesmo pelo convite. Me sinto lisonjeada por falar com professores, né, por falar com pessoas que falam a mesma língua que eu, que são pessoas que estão interessadas, né, na educação desse país, que a gente precisa tanto. Então, de já agradeço a vocês pelo tempo e pela interação aqui. Se vocês quiserem perguntar o que Tati falou, vocês, por favor, levantem a mãozinha aí no ícone, que aí no final a gente retoma um pouco de discussão, tá bom? Se tiver alguma coisa que vocês precisem mudar aqui, por exemplo, não estou vendo meus slides, podem abrir o microfone e falar, tá? Então, a proposta aqui, né, a Daiane professora, vocês viram aí que tem várias facetas, né? Eu tenho várias facetas aí que eu trabalho da minha formação, mas hoje eu vou conversar com vocês sobre as experiências que eu vivi e que eu acompanhei, né, durante as minhas experiências dentro de sala de aula, né? Então, eu sou professora de ciências biológicas, mas também dentro do ensino superior, eu dei várias aulas de outras disciplinas, de várias disciplinas que têm afinidade com os temas que eu trabalho, principalmente neurociência. Então, aqui eu trago uma apresentação, na verdade, um workshop, tá, gente? A gente vai conversar no final, discutir um pouco sobre o que vocês vivenciam e as dúvidas que a gente tem para conversarmos. E o título é Metodologias Ativas, né, que eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, já praticam em sala de aula, né? E eu vou trazer os cases de sucesso, alguns cases de sucesso voltados para manejo de emoções, né? E a interação entre o inconsciente das pessoas. Então, são abordagens que eu vivenciei muito de perto e que eu vi que tem sucesso, né, para os alunos. Não sei se vocês estão... Deixa eu só desligar aqui sair do meu WhatsApp, porque senão, meu filho, vai ficar plim-plim toda hora. Estão vendo ainda a apresentação? Tudo ok, professora. Pode continuar. Pois é, mas ela sumiu para mim, peraí. Agora foi a minha que sumiu. Vou voltar. Quer que eu compartilhe, professora? Não, dá certo aqui. Obrigada. Ó, estão vendo, né, agora? Tá ok? Está carregando. Pronto, chegou. Pronto. Então, eu estou fazendo... nessa apresentação, eu vou conversar com vocês sobre as abordagens de metodologias ativas com esse olhar mais sensível, né, para as emoções nesse lugar de aprendizado de forma ativa e como o inconsciente coletivo, né, porque a gente ensina uma turma, né, não é uma pessoa só. Como é que esse inconsciente coletivo a gente consegue entendê-lo e trazer isso para as metodologias ativas, porque isso fortalece muito o aprendizado e o conforto, né, que as pessoas têm em aprender, que é difícil em sala de aula, né? Porque já tem uma versão. Então, isso aqui é uma forma da gente trazer avidez para o processo de ensino-aprendizagem, né? E aí eu trago um painel, né, para a gente contextualizar um pouco as metodologias ativas, que são metodologias no qual o estudante ele está ocupando um lugar de sujeito, um lugar de eu tenho o papel no ensino-aprendizagem, nesse processo, né? Então, na construção do conhecimento dele próprio. Então, aqui tem algumas cabeças pensantes, porque ali, no lugar do processo de ensino-aprendizagem, a gente tem um papel muito importante do sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, que coordena, tem algumas regiões importantes em coordenar o processo de ensino-aprendizagem. E nas metodologias ativas, eles têm várias ferramentas diferentes, né, e metodologias diferentes que favorecem a aprendizagem do assunto. Muitas vezes, o que eu vi em sala de aula, né,
o aluno ele tem uma certa aversão, porque inicialmente, né? No primeiro momento eles têm aversão, porque eles vão precisar ser agentes ativos. Então, não são só passivos, não estão só ali para ver a aula, para conversar, né, entender a coisa, fazer exercício. Eles vão ser ativos nesse processo. Né? Então, as metodologias ativas, eles têm a ver com o sujeito sendo o principal, sendo o aluno. Então, inicialmente, eles têm uma ressalva, eles, né, têm uma barreira. Só que a gente tem que desconstruir isso, vai desconstruindo. Quanto mais você faz, e aí se você pega um pouquinho de emoção, né, uma emoção positiva, de avidez, a gente consegue fazer com que essa primeira barreira, ela comece a ser diluída, certo? Então, a ideia é fazer com que esses cérebros aqui, eles tanto se vejam e sintam, né, o seu papel, a importância do seu papel na geração do conhecimento, quanto eles queiram fazer isso, né? Uma coisa é você estar voltado para isso, outra coisa é você estar voltado para isso com conforto, querendo, gostando, né? Essa é a virada de chave que eu percebi nos cases de sucesso de metodologias ativas. Massa? Alguém quer fazer alguma interrupção, conversar alguma coisa nesse primeiro momento? Caso vocês queiram, pode levantar a mãozinha, tá? Porque eu não vejo vocês, e aí eu tô achando que tá tudo ótimo. Vou passando. E aí, gente, nesse sentido, vem essa questão de que cada aluno é um ser singular, né? Mas a natureza humana, como espécie, né, Homo sapiens, ela nos traz a possibilidade de usar nossas capacidades cognitivas para aprender. Então, desde que a gente nasce com essa potência de aprender e de criar. Então, a natureza humana, ela é ávida pelo conhecimento. Porque, por meio do conhecimento, a gente vai sobrevivendo e vivendo melhor, né? Consegue sobreviver. Então, é uma questão de evolução mesmo, seleção natural. Quem usa as capacidades cognitivas avança muito no seu processo de crescimento e de amadurecimento. E isso favorece muito a espécie. Então, a natureza humana, ela, dentro desse papel de utilizar os fatores cognitivos para o ensino-aprendizagem, ela é muito favorecida. Então, a gente tem um cérebro extremamente arquitetado e organizado para o aprendizado, a gente tem um fortalecimento de conexões neurais, por exemplo, quando a gente aprende, a gente tem uma plasticidade neural muito grande quando a gente passa por esse processo de ensino-aprendizagem, principalmente em crianças e adolescentes, até uns 15, 16 anos, eles têm uma plasticidade neural muito grande, né? Então, eles conseguem reestruturar ali o cérebro e perceberem, né, e se potencializarem nessa aquisição de conhecimento. E, na verdade, não é só aquisição, né, é trazer esse conhecimento para a vida deles. Então, as metodologias ativas casam muito bem, sabe, com essa nossa capacidade, com essa nossa natureza humana de aprender, e a gente coloca a pessoa, né, esse ser singular, dentro de um processo que ele é capaz de exercer pela sua natureza de ser humano. Então, isso, para mim, é o mais legal. E aqui, eu peguei alguns artigos relacionados com criatividade, sabe? Com essa capacidade cognitiva, que é muito aumentada e favorecida quando a gente usa a criatividade humana. Aí vem o inconsciente coletivo e as emoções. Então, se a gente pesa mais o processo de ensino-aprendizagem para as questões emocionais, a gente dá uma potencializada no processo de ensino-aprendizagem, né? E entrando bem nessa natureza humana, tá? E aí aqui eu trago um exemplo, o primeiro exemplo, né, de utilizar ferramentas lúdicas para o ensino. Então aqui faz muito tempo, né? Faz uns 5 anos que eu participei de algumas oficinas, né, de conscientização e de levar informações sobre o cérebro humano em algumas escolas de Natal. E esse aqui é uma oficina que eu fiz, que era montar neurônios piramidais. Então, vocês estão vendo aqui algumas piramidezinhas, né, essas coisinhas de papel, branquinha aqui, quadrada, e aqui a gente consegue ver bem direitinho que é uma pirâmide, aqui do lado esquerdo. Eu não sei se vocês estão vendo eu apontando, mas eu estou apontando. E aí, a gente usava continhas e alguns ferrinhos, sabe aqueles ferrinhos, aqueles cordãozinhos de ferro bem fininho?
para montar esses neurônios. Então, assim, as crianças participavam ativamente disso, e eu construindo conhecimento a partir dessa vivência lúdica. Mas era um lúdico que tinha um conhecimento muito forte por trás. Né? Eu estava falando de neurônio, de cérebro, de aprendizagem, de criatividade, né? De sentir-se bem, de uma conexão. Aí eles faziam conexões, sabe? Juntavam um neurônio com o outro. E começava a compreender que, cara, aquilo ali é uma forma muito criativa de você entender como é que o cérebro dele estava funcionando. E à medida que ele estava fazendo aquilo, o cérebro estava respondendo. Então, é o envolvimento emocional, né, que faz com que eles lembrem para sempre daquilo e levem para a vida. Né? Então, essas abordagens lúdicas, elas mexem muito com as memórias, e isso fortalece, né, trazendo memórias emocionais, principalmente, a gente fortalece a aprendizagem. E o controle das emoções também, né? Então, essa daqui foi com crianças. Isso aqui eu acho que eu estava fazendo com segunda infância. Eram crianças de segunda infância. Tipo 9, 10, 12 anos. E aqui eu trago um exemplo que eu fiz em sala de aula com adultos, né? Com jovens. Também trazendo o lúdico como uma forma ativa. Não é uma metodologia ativa, mas é uma forma ativa deles participarem dessa construção de, aqui no caso, modelos. Eu fiz modelos de moléculas. Aqui a molécula principal da vida, né, que é a molécula do DNA, que traz todas as características, né, traz a potencialidade das características de seres humanos. E aí, o envolvimento da turma é muito grande, porque você traz uma novidade à sala de aula. Eles não estão mais com um slide, que a maioria usa, um celular na mão, que todo mundo fica usando celular na mão, né? E eles passam a ter outras ferramentas que não esperava que tivesse. Massinha modelar. Como é que eu vou usar massinha modelar em sala de aula? Né? Massinha modelar, tinta, e eu, nossa, sou aquela professora que levava tudo, né, para sala de aula. Eu pegava lá na almoxarifado, se não tinha, eu comprava aquela coisa, né? Bem aquela menina que está agora, aquele humorista que está agora falando muito de professores, né? Bem, deixe ela, que ela está, né, levando, ela não tem, a escola não tem o material, mas ela compra o bom material dela. E eu sou bem dessas, assim, porque eu me envolvo bastante, né? E eu vejo que esse envolvimento com o lúdico faz com que os alunos realmente lembrem muito, muito, muito do assunto e façam conexões com outros assuntos, né? E eu tenho muitos feedbacks, eu gosto de fazer feedbacks. Então, eu faço toda essa abordagem em sala de aula, depois eu passo uma carteirinha perguntando a eles, fazendo um feedbackzinho o que ficou para eles, quais foram os links principais que eles fizeram. Então, assim, e eu fortaleço isso. Eles fazem, por exemplo, sala de aula, para gerar mais emoção, eu jogo a atividade, né? E aí eu trago uma publicização da atividade. Então, eu já percebi também, junto com outros colegas, de que se a gente mostra que o que eles fizeram é algo muito legal, muito massa, importante para as outras pessoas, então você precisa publicar o que você fez. E aí, eles, assim, alguns têm receio, mas a maioria se sente, sabe, apropriado daquilo, porque foi eles que fizeram. E aí você trabalha as questões emocionais de apropriação da sua singularidade, a apropriação da criatividade que você usou ali. Mas eu mostro isso assim com muita força, né? Com muita energia, com muita propriedade para eles se sentirem como seres ativos, né? Nessa metodologia. Então, aqui são 2 exemplos, tanto para idosos, não, desculpa, gente, para crianças, quanto para adolescentes e muitos adultos, né? De que em sala de aula é importante você trazer essa parte lúdica, e o lúdico dá para trabalhar assim, muito bem a questão das emoções. Principalmente porque eles entram em contato com a criança interior, né? Quando é mais velho, eles entram muito em contato com a criança interior e nem percebem. Estão entrando em contato com a criança interior e não percebem. E aí você pode ir articulando as informações, né? Dentro do que eles podem ir trazendo. E o papel do professor aqui, cara, é muito importante, porque a gente precisa perceber dentro de todos aqueles alunos, como é que eles vão funcionar melhor. Né? Então, a gente pode mediar. Então, o professor só medeia ali. Eles que fazem parte dessa construção. Tá bom?
E aí eu trouxe essa pirâmide do domínio cognitivo, né, que foi revisada, que é a taxonomia dos objetivos educacionais, conhecida também como taxonomia de Bloom. Ele fala de uma pirâmide de desenvolvimento, né, que o aluno vai passando por fases, até chegar a esse domínio cognitivo de assuntos. Então, ela passa por um momento de relembrar fatos e conceitos. Então, a gente consegue favorecer esse momento fornecendo bibliografias, né, textos, filmes. E aí ele passa pelo momento de compreensão, de compreender, né, que ele começa a explicar essas ideias, esses conceitos para si mesmo. Em um segundo momento, acontece a aplicação desse conhecimento, em um terceiro momento, a aplicação desse conhecimento, né, que usa informações, essas informações que ele aprendeu ali em novas situações, então ele é um agente ativo agora desse conhecimento, aplicando ele em novas situações, e ele passa a analisar, a conectar ideias, porque se ele aprendeu, né, começou a compreender o processo e aplicou esse processo a novas situações, ele começa a ser um agente de conexão, de conectar ideias. Então, é a parte de análise. E em dois, três, quatro, em um quinto momento, o sujeito ele passa a avaliar, né? Na verdade, avaliar o seu papel ali, justificar um posicionamento ou uma ideia. Ele começa a avaliar qual é o papel dele ali nessa construção, se fortalecer, né? Fortalecer essa identidade do sujeito ativo no conhecimento. E, por fim, vem a parte da criação. Então, se ele tem todo esse arcabouço formado, ele é capaz de reproduzir um trabalho de forma nova e original. Aqui é a parte da criatividade. Você vê que a criatividade está no topo dessa pirâmide, né? E ela representa esse domínio cognitivo. Então, a criatividade humana, que eu trouxe lá naquele primeiro cérebro lá, natureza humana, ela é a característica, né, humana que mais se alinha ao processo de ensino-aprendizagem, né? Toda a construção desses objetivos educacionais, ele está baseado em criatividade humana, para culminar com o domínio cognitivo do assunto, de forma ativa. Gente, vou pedir, na verdade, para vocês sinalizarem se eu estou sendo clara e se vocês querem fazer alguma observação. Professora Daiane, pode continuar, está sendo claríssima. Ai, que coisa boa! A gente, por uma questão de organização, a gente vai deixar os momentos finais para a gente fazer a discussão, e aí a senhora responde as dúvidas e as perguntas dos participantes, ok? Ótimo, obrigada pelo retorno. E aí, passando por esse, assim, a gente compreendendo bem como professor, né, esses objetivos, assim, do conhecimento, como essa construção dentro, isso aqui tenta explicar um pouco essa construção do conhecimento na metodologia ativa, né, para o alcance, esse auto-alcance cognitivo, o domínio cognitivo, que nos faz humanos. A gente é humano por esse avançado domínio cognitivo, né? Aqui a gente fala dentro de sala de aula, né, mas isso é na vida. Ele pode criar na vida, né? Então, isso aqui ele ficou muito claro nas metodologias ativas. Esse processo ele está sendo sempre atualizado, sempre revisado. Por quê? Porque todo dia é uma novidade, né? Aí tem a internet agora. Vixe, o que é a internet? A internet faz uma bagunça aqui, que é uma coisa, mas no final a gente consegue chegar no domínio cognitivo, né? Então, todo dia tem um fator novidade, mas que no fim, ou na base disso, é o aluno compreender que, aprendendo um determinado assunto, ele vai poder fazer conexões e levar para a sua vida, né? E fortalecer seu papel criativo na vida, nas interações sociais, em tudo que ele vive, né? Trabalho, modulação das emoções, interações, tudo mais. Massa? E aí o desafio é a gente, como professor, trazermos toda essa inspiração aqui, né? Toda essa construção e metodologia, vamos dizer assim, da taxonomia de Bloom, para a sala de aula. Então, a gente deixar de observar o aluno como um agente passivo, né, como está aqui nessa imagem da esquerda, para mim, esquerda, para vocês, não sei se é esquerda, não sei se vocês estão vendo espelhado, mas trazer dessa sala de aula convencional, clássica, né, que o aluno está sentado, escrevendo, observando o que a professora está explicando no quadro, às vezes fazendo algumas perguntas, e contrapor isso com as metodologias ativas, no qual
Até a sala de aula é desestruturada, não está mais nessa estrutura assim, todos de frente para o professor. É uma coisa bem livre. Normalmente eu faço círculos, ou deixo eles sentarem onde quiser. Tem aluno que sentava no chão. Ok, pode sentar onde você se sentir mais confortável. Tem aluno que levava almofadinha, e assim, é uma coisa bem livre mesmo, respeitando a subjetividade do aluno, né? E mostrando que a gente não tem regras, quem vai fazer as regras são eles, né? Existe um arcabouço de informações prévias que eles também estão aprendendo, e no fim você vai ver que realmente eles conseguem ser os sujeitos ativos nessa construção do conhecimento. Então, o desafio é esse, nós, como professores, sairmos dessa posição de nós sermos os principais mediadores de conhecimento e deixar fluir o conhecimento e a construção desse processo de ensino-aprendizagem pelos próprios alunos. Então, nós somos mediadores. Nós não somos os sujeitos ativos, né? A gente é o sujeito um pouco mais passivo numa atividade ali de mediar, certo? E a maioria das atividades realmente acontecem em grupo, ou gamificação, e eu vou trazer alguns exemplos aqui. E nesse formato, né, de metodologias ativas, a gente consegue trazer o inconsciente de cada um para esse processo. Então, na metodologia clássica, cada um guardava suas informações ali, ou às vezes fazia um trabalho em grupo, né, jogava um pouquinho, um se inspira no outro. Mas na metodologia ativa, a gente potencializa a união, sabe? A compreensão, as atividades que socializam as pessoas. E aí a gente traz um inconsciente coletivo. É o inconsciente sendo expresso ali em forma de uma mensagem, desenhos, uma troca que eles têm ali. E é coletivo por quê? Porque normalmente as metodologias ativas são feitas baseadas em grupos, certo? A maioria delas é em grupo. Ou no início começa com uma pessoa e depois termina em grupo, ou já começa em grupo, certo? Então, tem uma potência muito grande do inconsciente coletivo aí atuando, que é a singularidade de cada um, das suas memórias ancestrais, e eles expressam na vida cotidiana. Nós também expressamos, né? A gente também entra nesse processo de inconsciente coletivo, viu, gente? E aí o desafio é unir emoção e ação. Então, a metodologia ativa, massa, funciona? Sim, funciona muito bem. Agora, quando a gente traz o papel da emoção, se potencializa muito. É impressionante. Quando você traz a vontade de estar na sala de aula, sabe? Não é só ele se ver como agente ativo na educação. Não, ele gosta de estar ali. Né? Um dia ou outro ele não vai gostar, não. Mas a maior parte do tempo ele vai se perceber que, puxa, as minhas emoções estão me trazendo para o meu próprio aprendizado. Isso é mágico. Quando acontece isso, a turma toda se mobiliza, né, no processo. Aí, às vezes, tem um que está mais, né, mais para baixo, não está muito legal, não quer participar, e os outros trazem, porque eles já gostam de estar ali, sabe? É um desafio, é trazer realmente, todo dia trabalhar um pouquinho, mas pensando na emoção positiva, no afeto, sabe? No afeto com a disciplina, no afeto com si próprio, no afeto com o seu próprio processo de construção do conhecimento. Não é fácil, mas também não é tão difícil, não. Agora, sim, é uma coisa para o professor trabalhar muito dentro dele, sabe? Independente do que seja, independente de quanto ele está ganhando, independente de como são as condições, a emoção é algo que nos move, né, como seres humanos. E se move, se leva para frente, se progride, com certeza vai ter um papel muito importante na construção do conhecimento, certo? Mesmo no dia que você está sem afeto, sem afeto, mas é cansado, né? Ou triste por alguma coisa que aconteceu com você, que os professores também são seres humanos, estão ali mediando, mas a gente também se chateia em sala de aula, né? Se fica triste com alguma coisa, a gente consegue ressignificar isso pelas emoções do inconsciente coletivo, deles também, sabe? Então, a gente encontrar também conforto na sala de aula que a gente está mediando. É um desafio duplo para o professor. A gente acha que a metodologia ativa é só deles, eles acham que é muito ruim. Não, para o professor é um desafio. Você tem que trabalhar com as suas emoções e com o do outro, né? E isso para fortalecer o conhecimento.
que eles mesmos estão construindo. Então, assim, é muito legal, é muito legal. Quando você começa a usar... Aí agora eu vou mostrar para vocês alguns construtos que estão envolvidos aí nas condições desse aprendizado, né, que passa pelas emoções. Então, a gente tem condições psicológicas que favorecem o processo de ensino-aprendizagem, né? Principais, concentração. Então, a gente precisa, nesse momento de mediar a metodologia ativa, a gente precisa tentar e buscar sempre a concentração desse aluno. E aí, nesse sentido, os celulares não ajudam muito, mas você pode usar o celular como uma ferramenta de interesse pelo assunto. Eu toda a vida dizia assim, menino, olha aí no celular, olha aí agora, procura agora esse tema, já que você está usando todo o celular, né? E aí a gente passa por habilidades práticas, como, por exemplo, o uso do celular o tempo todo, né? Ou as práticas lúdicas, né? A gente trabalha essas habilidades, são condições que favorecem o aprendizado, né? O processo de organização, né? Você ter uma organização de chegar, de ter o seu material, de se organizar para estudar, ter os horários de estudo, tudo isso é uma condição psicológica para aprender mais, para fortalecer o aprendizado. A geração de empatia e resiliência, empatia é sentir, né, como o outro está e ser empático ali com o processo, ajuda muito na aprendizagem. As memórias, tanto as memórias que eu vou construir com aquele novo tema, como as memórias antigas que eu tenho, que vão ser moduladas e modificadas naquele processo de ensino-aprendizagem. Então, memória tem um papel essencial, assim. Sem memória, a gente não tem aprendizagem, porque a gente não consegue, não tem um substrato, sabe? Então, a gente precisa desse substrato, que são as memórias. Gerar memórias e trazer as memórias que ele já tem para o processo ali, para ele realmente fazer conexões. Esse é o termo, né? A parte de comunicação, né, que o professor é um agente muito importante na comunicação com o aluno e para favorecer os processos de comunicação que ele vai ter que exercer, né? Em um determinado momento, em alguma metodologia, ele vai ter que apresentar, vai falar, vai interagir. Então, a comunicação é algo... E pode ser várias linguagens diferentes, tá? De comunicação, não precisa ser só fala, né? Pode ser na linguagem de Libras, pode ser em forma de expressões faciais, né? Então, a gente tem várias formas de expressar. Inclusive, tem algumas atividades que você usa outras formas de expressão que não é só a linguagem falada. Alguém quer falar? Né? Entre essas condições que favorecem a aprendizagem, tem o manejo do tempo. Então, realmente, as metodologias ativas, elas são muito... Eu acho até que são rígidas, sabe? Em relação ao tempo. Você tem o tempo de se organizar, o tempo de realizar, o tempo de finalizar. Elas realmente têm um processo aí envolvido, bem sistematizado. Então, o manejo do tempo, ele está envolvido nas metodologias ativas e sabe-se que é uma condição psicológica para o aprendizado. E, nesse sentido, se formam as memórias de longo prazo. Então, as memórias são importantes tanto para a aquisição do conhecimento, quanto a manutenção desse conhecimento para o arcabouço geral de vida, né, que ele vai aprender. Tá certo? E aí eu começo nos cases, né? A gente faz essa primeira introdução aí, para entender um pouco da metodologia ativa nesse milieu, né, de informações cognitivas e emocionais, e dentro da sala de aula, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos do que eu já usei muito nas instituições que eu já trabalhei, tanto públicas quanto privadas. Essa metodologia ativa é o Lifeline, ele fala da linha da vida. E o aluno, ele vai pegando vários eventos que aconteceram e ele vai traçando cronologicamente quando são esses eventos, o que um evento trouxe para o outro, e finalizou no conhecimento, né? E para associar isso de uma forma que o aluno se veja ativo e goste de estar lá ativo, normalmente eu faço um paralelo com a vida cotidiana dele, com algum evento que aconteceu com ele, na noite do seu batizado, no dia, sei lá, do casamento dos seus pais, sabe? Eu vou trazendo, assim, exemplos da vida cotidiana dele. Digo mais ou menos, né, como é que, por exemplo, aqui está o bebezinho, nasceu em 1966, ele se apaixonou em
sei lá, 1990, sei lá o quê, ele casou, ele teve isso, e aí ele vai construindo a sua história e vai entendendo que, Lifeline então tem isso, né? Eu vou pegando eventos e vou construindo uma história de vida até chegar no ponto que eu quero, né, entender, né? E aí, depois que fizer esse paralelo, aí eu já trago a emoção. Tá vendo como a emoção tá muito forte aí? Então, você tá falando de algo que é dele, subjetividade dele, né, de algo que ele trouxe como importante, ele vai gostar de fazer um lifeline, por exemplo, a descoberta do DNA. E aí ele vê, caraca, é massa, eu gostei, né? Normalmente você tem um feedback na hora, né? Um ou outro fica ali, mas assim, é um envolvimento assim que dá certo. As metodologias ativas realmente são um sucesso quando você consegue aplicar. Não precisa ser todo dia não, viu? É um dia assim. Sei lá, eu aplicava umas 2 vezes na semana, sabe? E aí a Lifeline, ele envolve o quê? Agora vamos ver bem direitinho como é essa metodologia ativa. Quem já tem experiência com ela, ok, pode até trazer, tá, no final, as contribuições, mas para quem não tem e quer usar, a metodologia do Lifeline, ela, primeiro, a gente entra em sala de aula, né, o assunto é esse, e aí eu faço mais ou menos, né, essa roupagem aqui, gente, vamos falar um pouquinho de uma coisa muito massa que você queira falar da sua vida. Lembra aí de alguma coisa legal que aconteceu nos últimos 3 anos, não sei o quê, né? Eu vou trazendo isso. E aí eu peço para eles anotarem. E isso é um paralelo, né, entre o Lifeline e o Lifeline de verdade na vida deles. Aí eu vou pedindo para eles anotarem alguns eventos, não sei o quê, e eles ficam ali, né? Meio que, o que vai rolar hoje? E aí eu divido a turma em grupos, isso é a metodologia do Lifeline, você divide a turma em grupos, né? O professor normalmente medeia essa divisão, porque às vezes eles não gostam de fazer isso, é um grupo maior, um grupo menor, sobra alguém, e aí o professor tem que mediar essa formação dos grupos, né? Não necessariamente mandar, mas pode... Eu normalmente pegava a lista de presença e esses daqui vão junto, os 3 últimos vão juntos, e eu mesmo ia decidindo ali pela lista de presença, não sabia quem era, né? E aí, em um segundo momento, você fornece uns cardzinhos, uns cartões com a informação que vai ser guia para eles irem montando a história. No meu caso, por exemplo, eu fiz um lifeline aqui, nessa imagem, da descoberta do DNA. Os primeiros estudos, e aí quais foram as figuras importantes, as descobertas principais, para a gente chegar no final e descobrir que o DNA é uma dupla fita, em hélice, né? Então, você fornece uns cardzinhos. Esses cards você pode fazer com papel e canetinha, mas também pode imprimir, pode fazer de plástico, né? São vários tipos de cards que você pode fazer. Depois, no terceiro momento, é a apresentação. Eles vão fazer a apresentação do Lifeline que eles fizeram, né, de cada grupo. E no final a gente faz um debate, né, porque eles vão fazer lifelines um pouco diferentes um do outro, né? Eles vão buscar informações, vão discutir ali, vão ter feito o seu processo de construção do conhecimento em grupo, e no final apresenta. E a gente faz uma discussão muito rica e divertida, né? Baseado naquele primeiro momento que ele já está acostumado, que foi falar sobre a vida dele. Entendeu? Então, essa metodologia é muito boa mesmo. Principalmente se você fizer uns cartõezinhos bem bonitinhos, bem massa, e as informações sejam claras, sabe? Para o Lifeline. E aí vem outro método, assim, bem divulgado, né, de metodologia ativa, que é o KWL, né? O que eu sei, o que eu já sei sobre aquilo, né? What I know, o que eu já sei. O que eu quero saber sobre aquilo, né? Que é what I want to know, que é a questão. E o que eu aprendi, né? O que eu aprendi ali, o que eu aprendi nesse processo de descobrir o que eu já sei sobre o assunto, saber o que mais eu quero saber, e no final, uau, olha o que eu aprendi. Então, essa metodologia ativa, ela é mais estruturada, assim, ela é, num primeiro momento, parece que eles não vão querer fazer, então a gente tem que meio que deixar menos claro que a gente está fazendo o KWL, sabe? É tipo assim, gente, vamos falar sobre evolução.
O que vocês acham, já ouviram falar sobre evolução? Né? Será que isso aqui é evolução? E vai construindo ali, né? Vai colocando as perguntinhas. E aí, eu digo, e o que mais vocês queriam saber? Tá? O professor tem um papel muito importante aqui nesse momento, certo? E aí, no final, a gente consegue ver o que aprendeu dali. Por quê? Porque é uma arruma de gente. Um já sabe uma coisa, outro já sabe outra, outro já tem outra ideia, né? Então, a estratégia KWL, ela tem por finalidade desenvolver a leitura de textos teóricos, porque primeiro se dá um monte de texto para eles, antes da aula mesmo, uns 2 dias antes, 3 dias antes. São textos da disciplina, são da página tal do livro, por exemplo, né? Aquela questão, vou ler a página tal do livro em sala de aula. Não, eles leem antes e trazem para a aula, né? Então, é baseado nessa desenvolvimento da leitura de textos teóricos, partindo do conhecimento prévio, né? E ele foi amplamente divulgado em 1986. Essas metodologias ativas são muito novas, tá? É de 90 para cá. Então, é tudo muito novo. Esse aqui foi divulgado por esse autor, Ogle, em 1986, e desde então ela, na verdade, começou a ser muito utilizada na década de 90, 95, 96, 10 anos depois. Mas ela é isso, é baseada em leitura prévia, e aí os alunos em sala de aula, ele vai dizer, o que você já sabia sobre isso? Escreva, ele tem que escrever, né? Ele escreve normalmente. O que você quer saber depois dessas leituras, e vamos ver o que a gente aprendeu, tá? Eita, eu voltei. E aí, gente, vem esse papel ativo, né, das emoções e do inconsciente coletivo, que a gente já viu aqui em alguns exemplos. E aqui são alguns neurônios interagindo. Quando a gente traz emoções, a gente está falando de neurotransmissores e de neuroplasticidade. E aí os neurônios, eles representam muito bem essa neuroplasticidade, né? Eu tenho conexões que são formadas ali e que são fortalecidas porque estão gostando de estarem sendo formadas, né? Os neurônios estão ali conversando, tomando cafezinho, outro tomando vinho e se divertindo, né? Se divertindo, gostando. Mesmo alguns, um ou outro ali meio sem querer estar ali, mas eles estão, né? E quando a gente pega essas emoções e potencializa elas no inconsciente coletivo, num ambiente que seja favorável à aprendizagem, a gente realmente potencializa muito a metodologia e o aprendizado. E uma das formas de você trazer emoção é jogando, certo? A gente tem, como ser humano, essa vontade e essa afinidade por desafios. Assim, é natural do ser humano querer desafios, sabe? Encontrar coisas que eu vou fazer isso para conseguir chegar lá. É inconsciente. Tem gente que é mais consciente, mas a maioria é inconsciente, né? Então, a gamificação é uma metodologia ativa que é potente. Essa é muito fácil de fazer. Não é um KWL, que dá um trabalho danado. Lifeline é massa, não dá tanto trabalho, não. O KWL dá mais trabalho. Mas é massa de fazer. Só que a gamificação é algo assim que você tem o reward, que a gente diz, a realimentação na hora, né? Você pega ali um jogo, um quiz, e aí o cérebro pipoca. O cérebro, ele responde ativamente àquela gamificação. E se a pessoa não responder, o do lado está respondendo tão forte, que adora jogo, que vai envolver ela, o inconsciente coletivo. E aí, no final, a gente tem a descoberta, o aprendizado, a criatividade dele sendo potencializada ali com o game. E aí, o clássico game, que eu acredito que vocês conheçam, se não conhecerem, pode baixar agora, que é muito bom, é o Kahoot. O Kahoot é um aplicativo, tem vários outros, tá, gente? Tem muitos aplicativos diferentes, depois eu posso passar uma listinha para vocês. Mas o Kahoot, ele é um joguinho que você faz perguntas e dá as opções de respostas, né? E aí o aluno, em poucos minutos ou poucos segundos, ele tem que escolher uma resposta daquela. Aí, no final, a gente diz qual foi o aluno que teve a maior pontuação. Eles têm que se cadastrar também, né? Criam um nome fictício. Os nomes são muito engraçados, né? Já começa por aí, pela nomenclatura que eles dão. E é sempre desafio. Quem vai ganhar o prêmio? E, normalmente, eu levava prêmio. Eu levava um chocolate. Eu era dessas. Levava chocolate mesmo, para quem ganhasse, em primeiro lugar. Então, a gamificação funciona muito bem. Precisa de computador, de celular.
Se não conseguir, algumas pessoas não têm celular, né, eles podem se juntar. Eu formava grupos. No IF tem algumas pessoas que não tinham celular, os computadores não estavam funcionando, fazia grupos, certo? E nesse sentido, quando a gente fala de emoções, pegando o gancho aqui da gamificação, que é um envolvimento muito forte, né, a gente tem que as emoções, ela regula os neurotransmissores. Assim como os neurotransmissores regulam as emoções. Então, é uma conversa aí entre emoções e neurotransmissores. E quando nós falamos de sistemas de resposta positiva, de avidez, de sensações boas para o corpo, a gente está falando desses transmissores aqui, ó, neurotransmissores, chamado dopamina. Então, nós temos uma parte no cérebro que faz parte do sistema dopaminérgico. A gente está falando de endorfina, quando a gente faz atividade, né? A gamificação funciona muito aí, atividade. Quando a gente faz atividade, mexe o corpo, o músculo, a gente libera endorfina e se sente bem. Então, quem aí nunca foi, vai para academia, eu não gosto de ir para academia não, mas quando eu saio de lá, eu fico tão bem, endorfina, sendo potencializada, sendo produzida, né? Sendo liberada. A ocitocina é um neurotransmissor que está muito relacionado com afeto, com apego, com alguma coisa, com alguém, né? As mães, por exemplo, liberam muito ocitocina quando estão amamentando. O aluno libera muito ocitocina quando ele tem um afeto muito grande pelo assunto, né? Que ele gosta de estar, que ele traz para a vida cotidiana dele. E a serotonina é o neurotransmissor principal do sentir-se bem. É tanto que aqueles antidepressivos, por exemplo, eles trabalham nos receptores de recaptação de serotonina. Serotonina, quando a gente usa esses medicamentos, né, antidepressivos, eles bloqueiam a volta da serotonina. Então, a serotonina fica mais tempo ali no sistema, funcionando, para trazer o bem-estar de volta para essa pessoa, né? E aí, a serotonina e a dopamina, elas são naturalmente produzidas quando as pessoas estão fazendo ativamente o seu processo de construção de conhecimento, se for bom. Então, a gente tem que, né, ter o desafio de trazer essa emoção positiva para as atividades dentro de sala de aula. E o inconsciente coletivo é algo que foi trazido principalmente pelo Carl Jung, que é um psiquiatra sueco, bem antigo, ele trouxe o inconsciente coletivo em 1845. Né? Ele fala que o inconsciente coletivo ele contém todas as experiências da humanidade e essas experiências sustentam o processo de ensino-aprendizagem. Então, é uma característica singular, subjetiva, porque são as experiências e memórias daquela pessoa, memórias da vida dela e memórias ancestrais aí, da ancestralidade dela. Né? E essas experiências fazem parte desse contexto do ensino-aprendizagem, né? E podem favorecer muito esse processo. E aí, falando de consciente coletivo, como eu já falei várias vezes, olha o envolvimento dessas pessoas aqui, eu ficava doida com isso, tirava várias fotos. Num eventozinho, numa atividade super simples que eu fiz aqui, que era de montar acho que um quebra-cabeça. Aqui, não sei se eu fiz um quebra-cabeça ou foi um puzzle. Foi um quebra-cabeça. Acho que aqui foi um quebra-cabeça. Eles estavam desenhando um quebra-cabeça com uma imagem. E assim, era um envolvimento, uma vontade de fazer, sabe? Cada um trazendo a sua perspectiva. Então, é muito produtivo quando você considera esse inconsciente coletivo dentro de sala de aula. E, nesse sentido, existe a metodologia ativa chamada snowballing. Snowballing, ela trabalha, né? A gente tem uma lista de questões e essas questões são respondidas primeiro pela pessoa sozinha, depois pela pessoa junto com mais duas, depois pela pessoa com mais três e assim por diante. É como se fosse uma bola de neve. E aqui, nessa metodologia, é trabalhada habilidades comunicativas, de reflexão crítica e negociações, porque um vai interagindo com o outro, né? Então, no snowballing, faço primeiro grupos pequenos, depois os grupos vão ficando cada vez maiores. E no final eu junto a turma quase toda. Se a turma for muito grande, eu não junto a turma toda, não. Eu deixo naqueles grupos maiores, né? Como eu fiz aqui. Mas se a turma for pequena, dá para ir. Primeira pessoa responde, depois a pessoa responde com o colega. A mesma questão. Depois passa para o próximo colega, junta mais um colega, vai respondendo, né? Em grupos. É bem legal. E o clássico Team-Based Learning. Aprendizado baseado em problemas, tá?
essa metodologia aqui, ela é a mais fácil de fazer em sala de aula. Porque você traz uma problemática, e os textos, você dá textos básicos antes, traz a problemática, e aí eles mesmos vão construindo o processo de saber o que foi que levou a esse problema, né? Então, a gente tem no TBL, você tem a primeira etapa de preparação, né? Que a gente tem o pré-classe, que eles fazem estudos individuais, livros, artigos, filmes, documentários. Então, a gente fornece esses conteúdos. E aí, em sala de aula, a gente tem a etapa 2, que é a garantia de preparo. A gente faz testes individuais, algumas questões rápidas, testes individuais com cada um, testes em grupo, os mesmos testes a gente pode fazer em grupo, e dá o feedback imediato. É muito importante que a gente dê o feedback imediato. Diga a resposta, converse bem rápido sobre a resposta. E na terceira etapa, a gente faz a aplicação dos conceitos, né? E aí faz testes múltiplos, múltipla escolha, por exemplo, verdadeiro ou falso, ou outros tipos de testes que sejam bem rapidinhos. E aí, discute o problema junto com eles e pede para eles trazerem relatos simultâneos, ao mesmo tempo, assim, a gente vai conversando, vai trazendo discussão, eles vão trazendo seus relatos. É muito ativa. Essa daqui é um negócio, assim, potente, muito ativa mesmo, o aprendizado é extremamente potencializado. E quando você traz esse assunto, por exemplo, numa avaliação, tem erro não. A maioria dos alunos responde assim de forma muito potente, né? E aí aqui nesse TBL a gente trabalha um trabalho em equipe, as habilidades desenvolvidas é trabalho em equipe. É tudo em equipe. Primeira fase é você, depois você vai passando esse conhecimento para os próximos. Então, assim, é equipe, né? E comunicação. E os objetivos principais? Analisar, diferenciar uma coisa da outra, discutir com o seu amigo, reavaliar o que vocês já tinham aprendido, julgar, né? Se está ok, se não está, e argumentar, porque você vai estar aplicando conceitos ali em grupo. Massa? E a última metodologia ativa que eu vou trazer, que eu acho que ainda tem um tempo, me diga aí, por favor, mediador, quanto tempo eu tenho? Encerra às 17 horas. Às 16h32. Pronto, estou no finalzinho. Professora Daiane, se a senhora quiser deixar... Tem alguns questionamentos que os professores estão querendo fazer, a senhora pode deixar uns 15 minutos ao final para que a gente possa fazer algumas colocações. Ótimo, perfeito. Eu estou finalizando já. Vou trazer a última metodologia ativa, que também... Gente, olha, eu fiz várias metodologias ativas diferentes, são muitas, acho que são mais de 30. Eu fiz a maioria em sala de aula, acompanhei vários professores fazendo, e eu trouxe aqui um resumo das principais que são efetivas, são cases de sucesso. Né? Tem umas que são muito complexas, tem outras que demoram muito. Então, aqui são, assim, o suprassumo das minhas vivências, né? Da minha experiência. E o retorno dos alunos é muito positivo. Né? Para você ter ideia, eu ganhei o prêmio de melhor professora, fazendo metodologia ativa. E, assim, os alunos refletem isso mesmo nas atividades, né? Como resultado do aprendizado. E a última delas é a problematização. Essa é muito legal, porque você traz a realidade do aluno para o processo de construção do conhecimento. Então, a gente traz a realidade, uma questão real, né, dentro da temática que você vai trabalhar em sala de aula. E aí, a primeira coisa é observar a realidade. A gente chama a observação da realidade. É o problema a partir de um tema. Você tem um tema de aula, sei lá, uma aula de infecção viral. Uma aula de infecção viral. O problema é Covid-19. Então, a gente observa a realidade do Covid-19. O que aconteceu, começa a narrar fatos, o que está aparecendo. E à medida que a gente for falando de Covid-19, a gente vai construindo os pontos-chave, as possíveis causas da existência desse problema. Vai respondendo perguntas que vão surgindo, né, a partir desse problema. É tipo assim uma discussão em grupo, mas as questões de metodologias ativas é a sistematização. Observa a realidade, traz os pontos-chave dessa realidade, eles podem ir anotando, eu sempre sugiro de anotar, e aí a gente vai fazer o passo de teorização, trazer para a teoria, buscar informações teóricas sobre esse problema, ir para livros, ir para artigos, ir para a internet, procurar no Google acadêmico, né? Eu trabalho muito a parte de informática aqui.
de busca por informações da informática. O quarto passo é levantar hipóteses para solucionar esse problema. Então, o que a gente poderia fazer para, né, minimizar, por exemplo, as sequelas de Covid? Ou o que a gente poderia fazer para inibir, por exemplo, uma próxima pandemia com alguma variação desse Covid, né? Então, é o que precisa acontecer para que o problema seja solucionado. E aí a gente parte para a última fase, que é a aplicação à realidade, né? A gente vai aplicar a realidade da vida cotidiana da pessoa, né? Isso aqui entra um componente social e político muito forte, né? Eles podem contextualizar muito bem, aplicando a sua realidade, principalmente do país que a gente vive. Ou pode ser da escola, ou do bairro, certo? E aí a gente volta para a realidade. Então a gente sai de um problema, né, de uma problematização que é real, passa por todos esses momentos, né, de pontos-chave, teorização, levantamento de hipóteses, aplicação à realidade, e termina a realidade de novo. Só que agora a gente conseguiu aprender sobre isso, num processo ativo de aprendizagem. Percebe? Que não é só o professor falando daquilo, é ele sendo ativo. Então, eu fiz uma atividade de problematização para entender o funcionamento das emoções no cérebro, né? Então, a pessoa está triste. Aí, o que seria tristeza? Aí, elas vieram, vou observar. Com alunos de psicologia, isso foi muito bom, porque os alunos de psicologia trabalham, né, diretamente com emoções. E aí, levantamos pontos-chave sobre as emoções, a construção das emoções, fizemos uma teorização, buscamos algumas hipóteses, e no final, a realidade é essa, sobre emoções e como é que isso é trabalhado dentro do cérebro. Nossa, foi muito bom. Então, a gente vê que esses cases de sucesso e metodologias ativas envolvem neurotransmissores, emoções, nessas minhas abordagens aqui, né? O trabalho com memórias, né? A gente sempre puxa, muito bom puxar as informações que ele já tem, né? A gente traz a bagagem que o aluno já tem. E aí trabalha muito com o sistema de recompensa, principalmente na gamificação. Você tem uma recompensa imediata. Quando você dá um feedback imediato daquela pergunta, por exemplo, também é recompensa. E no sistema de recompensa, o cérebro responde positivamente, liberando neurotransmissores de prazer. E aí, no final, a gente tem um processo de aprendizagem fluido, natural, que foi sistematizado, mas que entrou na vida da pessoa, né, de forma contextualizada, de forma saudável, suave, né? E no final, gente, eu deixo aqui uma imagem, né, que inclusive foram minhas alunas que pediram, não sei se está muito boa a imagem, mas eu desenhei um monte de mandalinhas, né? Nessa região do cérebro está relacionada com o sistema límbico, né? Está relacionado com as emoções. E aí eu desenhei essas mandalas, esse movimento por fora, mostrando que essas emoções, elas são vivenciadas por todos, mas sai da gente. Cada um traz o seu próprio processo de afetações, né, psíquicas. E eu agradeço muito, né, a atenção de vocês. Espero ter contribuído. Quem quiser mais informações, podem conversar comigo. Eu respondo muito via Instagram, esse é o meu Instagram. Vocês vão ver lá que tem muita arte, mas eu tento realmente fazer essa ponte entre arte e aprendizagem, e mudança de comportamento, e melhora de condições mentais, né? E lá a gente pode conversar um pouco mais, tá? E agora eu gostaria de abrir, na verdade eu gostaria não, eu vou abrir, para a gente discutir um pouquinho essas informações que eu trouxe nessa 1 hora de palestra. Pronto, então nesse momento vamos dando seguimento ao nosso workshop e vamos ouvir os professores. Eu observei que vários levantaram aqui as mãos ao longo da explanação, e agora vocês têm a oportunidade para se pronunciarem e tirarem as dúvidas, fazerem suas colocações para a professora Daiane. Obrigada pela atenção, viu, gente? Vou fazer uma observação de que tem levantado a mão apenas Marcos Antônio França. Se mais algum professor quiser, pode ir clicando em levantar a mão, que vamos seguir da sequência. Isso. Então, boa tarde. Fazer de forma ativa. Boa tarde. A questão realmente tem muito perspectiva por cérebro, né?
a formação do cérebro da pessoa, o desenvolvimento, as emoções, esse novo aspecto da aprendizagem. Porque antes a aprendizagem era somente a parte prática, ensinar, e não via esse mecanismo da biociência. Agora, no caso, até a questão de crianças, adolescentes, mesmo adultos, com autismo. Esse autismo, como afeta o desenvolvimento do cérebro, como superar isso. Essas crianças que têm autismo, realmente elas não têm foco. E é uma coisa assim, que afeta também todas essas qualidades necessárias, normais. Então, o autismo, como considerar o autismo nessa situação de aprendizagem ativa? Metodologia ativa. Então, na verdade, eu peguei algumas salas de aula com autistas, já fiz algumas metodologias com eles, principalmente com a arte, né, a parte lúdica. E quando o autismo, né, é inserido, na verdade, ele entra como mais uma subjetividade ali na sala de aula. Né? Se você integrá-lo ao processo, ele vai fazer também. Ele vai fazer dentro das limitações dele. Então, as metodologias ativas, elas são legais porque considera a subjetividade de cada um num grupo. Então, os outros vão ajudando. Aí você vê que aí aquele processo inconsciente coletivo, né, de senso de união, ele vai se fortalecendo. Então, no primeiro momento pode ser um pouco difícil, na segunda aula já vai. Quando termina o ano, você não sabe mais nem quem era autista, quem não era. Se for severo, aí o professor tem que estar mais próximo. Aí pede um ajudante também em determinadas aulas, né? Já aconteceu também comigo. Mas você vai ver que fica mais fluido, ele se sente muito mais integrado, né? E os alunos mesmo, uns com os outros, vão se construindo. A metodologia ativa dá essa possibilidade de ser independente. E o autista, ele vai se construir assim também. Porque o autismo são algumas alterações, né, que podem ser mediadas ali por medicação, por terapia, né? Mas essa pessoa pode ser inserida e é dentro da sua subjetividade. É um desafio, mas hoje em dia a gente tem capacidade de mediar melhor esse processo. E eu acredito que as metodologias ativas vão ajudar muito, porque a integração não vai depender só do professor, não vai ser um desafio para a gente. Na verdade, vai ser uma coisa fluida dentro da sala de aula. E os alunos ajudam muito. Eu tenho um sobrinho, né? Eu tenho um único sobrinho, na verdade. Aí na sala dele tem um autista que é severo. É severo. Esse é muito forte. Ele tem síndrome de X frágil. E aí é um autismo muito severo. Mas ele brinca, sabe? Eles trazem ele é muito agressivo. Aí quando ele tá agressivo, ele se afasta um pouco, mas depois, quando vem que ele já não tá agressivo, vai lá, entendeu? Então, assim, é integrar. Começar a integrar e suavizar a vida dessa pessoa, né? Então, a metodologia, eu vejo que a metodologia ativa, e eu já vivenciei isso, ela favorece muito a integração desse indivíduo e o processo de aprendizagem dele, que vai ser um pouco diferente, mas é aprendizagem, né? Agradecido. Vamos fazer metodologia ativa, gente. É um desafio, mas é bom. A professora Jaqueline Carlos, que levantou a mão. Profa, Jaqueline? Sumiu. Acho que ela não está aqui, não. Ainda. Ela está aqui ainda. Jaqueline Carlos? Não consigo ativar o som. Pode escrever, Jaqueline, aqui no chat. Que tanta mensagem linda, gente. Obrigada. Professora Gésel Maurício colocou também um questionamento. Professora, tem alguma experiência com metodologias ativas no ensino infantil? Sim. No ensino infantil, as metodologias ativas, por exemplo, o snowballing, ele é muito bom. Na verdade, essas metodologias que eu trouxe aqui, a maioria dá certo para o ensino infantil, sabe? Ela só tem que ser um pouco reestruturada. O snowballing, por exemplo, eu faço uma pergunta mais simples, aí ele vai se juntar com o amiguinho, saber o que o amiguinho pensa daquilo,
né? E aí, vamos juntar aqui, o que esses outros estão querendo saber? Aí junta o terceiro, sabe? Então, assim, o papel do professor é mais requerido ali, né? Porque são crianças, né, que estão mais dispersas, naturalmente, gostam mais de brincar, né? Mas aí isso pode trazer o fator brincar para o processo da metodologia ativa, mas dentro de uma estruturação, o snowballing, né? O Lifeline, por exemplo. É muito legal trabalhar com eles, porque as cartinhas, eles vão dizer, eita, o que você acha que veio primeiro na pandemia, por exemplo? Onde é que ela começou? O que ela trouxe? Aí eles vão lembrar, né? Todo mundo usa máscara, não sei o quê, sabe? Aí você consegue ir arquitetando isso. Então, essas metodologias conseguem ser ajustadas para o ensino infantil, desde que a gente conheça assim, o universo infantil que você está trabalhando, né? 5 anos é uma coisa, 12 anos, é igual com as mandalas. Eu vou ensinar a mandala, eu faço muito workshop de mandalas infantis, né? Que concentra, trabalha a criatividade. E aí, para cada nível, eu levo uma forma diferente de trabalhar esse tema, né? E eu vejo qual é o tema que eu vou trabalhar ali. Então, com 5 anos, eu levo pecinhas de brinquedo para a gente montando as coisas circulares. Aí, com 10 anos, já faço eles, cada um fazer o seu, integrar. Então, é isso. A gente tem que adequar o conteúdo e adequar o que aquela criança, aquela idade vai precisar. Mas dá certo, sim, bastante. Pega uma dessas aí que eu mostrei hoje e faça. Aí também a gente vai aprendendo, viu? A gente faz a primeira vez, ixi, não deu certo não, nunca mais vou fazer. Aí faço uma segunda, aí daqui a pouco é muito bom. O negócio é desafio também para o professor, faz aí, sair da zona de conforto. E depois a gente chega na zona de conforto melhor ainda.